E você, qual desses dois homens seria? O que para ou o que continua independente de saber se tá a uma ou a 100 escavadas? Você já viu aquele quadrinho que tem duas pessoas procurando diamante e que uma vai em frente independente de qualquer coisa, não para, e a outra que já desistiu, faltando só uma escavadinha só pra ele? Faltava só mais uma escavada e ele já achava o diamante, só que ele achou que não valia mais a pena, que já tinha feito muito esforço e já estava voltando. A realidade é que um deles parou antes porque ele sabia até às vezes que tinha diamante lá, mas ele não sabia aonde achar, se era para cima, para baixo, para o lado, para o outro, se tinha que escavar muito mais ou já estava perto. Então nós sabemos que existem esses dois perfis de pessoas. Me responda com sinceridade. Qual deles dois você é? O cara que enxerga além e sente até o cheiro de uma oportunidade de longe e nada vai fazer ele parar até ele chegar aonde ele quer chegar, que no caso era o diamante, ou o cara que faz bastante esforço, mas ele não tem bem certeza se é aquilo que ele quer e ele acaba desistindo antes da hora. Ele não tá mais disposto a ir além porque ele já tá cansado, ele acha que o que ele já fez já foi o bastante. Eu sou a Nath Cardoso, criadora da metodologia Ginatics e especialista em ginástica aplicada ao CrossFit e ao Cross Train. E hoje eu vou te falar sobre uma grande oportunidade que eu encontrei no universo do CrossFit e do Cross Train. Em janeiro de 2015, eu comecei a trabalhar na CrossFit São Bernardo como especialista em ginástica aplicada ao CrossFit. Então eu dava aulas específicas de ginástica em grupo. Na época eu não entendia muito bem o esporte, então eu comecei a estudar muito. Comecei pesquisando pelo cenário nacional, o quanto vinha crescendo o esporte e também pelo cenário mundial. E aquilo foi como um imã para mim. Parecia que quanto mais eu estudava, mais eu pesquisava, mais oportunidade eu enxergava dentro do universo, que vinha crescendo exponencialmente. Mas uma coisa me intrigou, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Por um lado, eu enxergava o imenso potencial que o CrossFit tinha e vinha crescendo exponencialmente. A prova disso é que aumentou, pelo menos pensa no universo pequeno, que era o meu, de São Bernardo, ele aumentou de 2 box para 11 box 6 anos depois. Então a gente está falando só de box filiados. Então pensa numa cidade pequena dessa, o quanto aumentou, você imagina isso no Brasil e mundialmente. E na época essa modalidade estava atraindo um público muito seleto e eles estavam sedentos por resultados, e por fazer parte dessa tal modalidade que vinha crescendo. Mas pelo outro, eu via que praticantes que já estavam na modalidade tinham muita dificuldade com alguns movimentos. Por exemplo, os movimentos ginásticos. Eu conseguia ver a frustração deles dia a dia dentro do box. E o pior, eu enxergava que não era uma relação só do meu box. Eu via isso na minha cidade, eu via isso no país inteiro e eu via isso também fora do país. Os praticantes tinham muita dificuldade em executar os movimentos. E eu lembro que na época isso ecoou na minha cabeça como se fosse uma sirene, um sinal de alerta, sabe? Na hora, eu lembro que eu pensei, eu tenho que juntar a fome com a vontade de comer. Não tem como eu simplesmente deixar passar essa oportunidade. Pensei, esses alunos precisam de ajuda para conquistar esses movimentos e parar de ficar frustrado todo o treino. E na época também eu conhecia pouquíssimos profissionais que poderiam ajudar o aluno nesse quesito. Então, eu enxerguei uma oportunidade que era me especializar nisso e ajudar os alunos. Eu já tinha uma boa bagagem da ginástica clássica, mas para quem me conhece sabe que eu já fiz ginástica de tudo que é tipo. Eu já fiz ginástica artística, eu já fiz ginástica rítmica, já fiz ginástica acrobática e já fiz volteio. Ou seja, eu nunca me engessei em um tipo de ginástica. Eu sempre fui usando ela a meu favor e adaptando dependendo do cenário e da modalidade que eu estava fazendo na época. Então, mais uma vez, eu comecei a me especializar na ginástica, só que dessa vez aplicada ao CrossFit. Me dediquei a entender como deveria ser a execução de cada movimento, o que era considerado um movimento válido ou não dentro da modalidade e o que era um movimento seguro, sem ser lesivo para o nosso aluno. Comecei a estudar e reaprender todos os movimentos, os educativos, as adaptações e todas as progressões possíveis para cada movimento. Depois disso, eu comecei a observar quais eram as principais dificuldades dos alunos, aonde eles empacavam, e uni o que eu tinha de arsenal, tudo que eu tinha estudado, a essas dificuldades. Então eu pegava, por exemplo, de passar o queixo da barra no pull-up.
E aí eu pegava todos os educativos e todas as progressões e usava para esse aluno. E comecei a desenvolver um método que encurtaria essa dificuldade do aluno. Então, ele tinha dificuldade disso? Eu criava um método e uma progressão para isso não acontecer mais, para deixar mais fácil esse processo. Uma vez que eu já tinha essa metodologia, que eu já tinha aplicado comigo e com os meus alunos, eu comecei a desenvolver produtos que serviam para cada público. Então, personal, consultoria online. Nessa época, eu já dava aulas específicas de ginástica aplicada ao CrossFit dentro da CrossFit São Bernardo. Então, eu já tinha esse produto, aí eu desenvolvi aulas de personal, consultoria online e workshop. E hoje eu ajudo coaches que também sentem essa necessidade de aprender o movimento da ginástica aplicada ao CrossFit e que também já enxergaram uma oportunidade nesse universo. Percebeu como a equação faz sentido? Existia um público com sede e eu comecei a vender água. Eu só enxerguei uma oportunidade muito boa e fiz a roda girar. Falar que tudo isso foi um processo super fácil seria uma grande mentira minha. Mas a cada dificuldade eu continuava, não importava. Eu sabia que ali tinha uma oportunidade boa e eu não ia parar por qualquer dificuldade. Eu tinha um objetivo e eu não ia parar antes de alcançar ele. Eu fui aquela pessoa do quadrinho que não parou, porque eu sabia que tinha uma oportunidade mesmo não sabendo exatamente aonde ela estava e o quão próximo ou não eu estava dela. Eu sabia que a oportunidade estava na minha frente, só que eu não sabia se estava a uma escavada ou a mais 100. Eu estava desbravando tudo isso sozinha, então eu não tinha como saber, faz mais uma escavada, faz mais 10 que você vai chegar. Eu estava tudo no desbravamento mesmo. A única certeza que eu tinha é que o diamante estava lá, então nada ia me fazer parar. E você, qual desses dois homens seria? O que para ou o que continua independente de saber se tá a uma ou a 100 escavadas? Seguindo meu instinto e sabendo que você assistiu até aqui, eu acredito que você seja igual a mim. Quem não para e vai atrás da oportunidade. Então não pare e compartilhe esse vídeo com quem também só enxerga a oportunidade e nada vai parar ele.